Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, eu tenho uma novidade pra gente. A partir de hoje, vamos começar as nossas aulas semanais de arte e de música, porque como vocês sabem, arte e música estão inclusas em um livro só, que é o nosso livro de arte. Mas para isso, eu tenho um pedido a fazer. Antes de começar a assistir às nossas aulas toda semana, eu preciso que você separe primeiro o livro de arte, tá? É essencial. A segunda coisa é, deixe seu estojo completo também pertinho de você, porque em algum momento a gente vai precisar de algum material, como lápis de escrever, borracha, caneta, lápis de colorir, tudo isso que tem dentro dos nossos estojos, tá? E também não pode faltar uma garrafa ou um copo com água, porque caso de algum momento de sede, você não precisa sair da frente do computador ou da TV ou do celular e acabar perdendo o foco da aula, tá? Então, às vezes vai dar um pouquinho de sede, então, estando com a garrafinha perto, tudo está resolvido, tá? Vamos lá começar? Então, por favor, o livro na página 44. Pessoal, na página 44, a gente está dando início ao capítulo 4, que também é sobre a cultura indígena. A gente viu que desde o começo do primeiro capítulo, né, desde o começo do livro, a gente já vem estudando essa cultura, até porque ela é bastante vasta, porém, cada capítulo dá ênfase a um segmento da cultura, tá? Então, teve a pintura, teve o artesanato, teve os instrumentos musicais e agora a gente vai estar falando sobre a dança, tá? A dança como ritual. Não é somente uma dança avulsa, uma dança que a gente faz ou que eles fazem para passar o tempo. Assim como às vezes a gente pratica, né? De repente a gente está em casa, bota uma música que a gente gosta e dança livremente. Para eles tem um sentido a mais. Além de aproveitar como um lazer, a dança para os indígenas, ela tem uma importância maior, é sagrado. Então, eles dançam principalmente em momentos de rituais, tá? Seja de batismo, seja de agradecer o alimento que eles têm ali para aquele mês inteiro ou para metade de um ano, seja para agradecer a vida, né? Caso uma criança nasça, tá? Então, a dança é bem marcada em momentos bem importantes, não é tão avulso como a gente às vezes faz no nosso dia a dia, tá bom? Então, na página 44 e 45, vem já com uma foto bem interessante, é bom vocês darem uma olhada dessa foto aí dos chavantes, tá? Eles estão em círculo e provavelmente dançando, já que o conteúdo da gente é esse, estão dançando. Na página 45, especificamente, ele vem falando sobre a questão mais histórica da dança, tá? É comprovado que a dança, gente, existe desde os homens das cavernas. Não é algo que passou a existir, sei lá, 100 anos atrás só, tá? Muito pelo contrário. Há alguns estudos que chegam a querer confirmar, não é nada tão certo ainda, mas alguns estudos apontam que a dança existe há pelo menos mais de 8.000 anos antes de Cristo. Em diferentes cavernas já foram encontrados vários tipos de desenhos, claro, feitos por pessoas primitivas, né, por seres primitivos, em que algumas delas identificavam movimentos de dança. Então, segundo os estudos, a gente acredita que, além de fazer mais de 8.000 anos, também começou a existir muito antes da fala, da oralidade. Então, antes mesmo da gente falar, né, ter a oralidade, já existia a dança. Apesar de ser uma descoberta antiga, ainda hoje os indígenas utilizam a dança para muitas ocasiões, como eu também já afirmei anteriormente. E assim como já foi indicado alguns momentos em que isso acontece, outros momentos também é quando eles vão para caçar, quando eles estão se preparando para uma caça, eles também fazem uma dança porque eles pedem proteção, assim como eles podem também utilizar a dança em momentos de pedir força à natureza, de pedir coragem, ou simplesmente pedir saúde, paz ou algo mais pessoal. Na abertura do capítulo, a gente viu uma foto que é do povo Chavante, né, que é um povo que mora entre o Mato Grosso e Goiás. Na página 46, ele já deixa um pouquinho a dança de lado, mas aprofunda um pouco mais sobre alguns pontos culturais da vida desse pessoal, tá, desse grupo indígena. Começando que Chavante significa povo verdadeiro.
tá? Povo verdadeiro. E assim como os demais grupos indígenas, sociedades indígenas, eles também vivem à base de agricultura e de caça. Outra coisa que ele traz também para a gente é sobre a questão dos afazeres da sociedade, da tribo deles, tá? Do espaço deles. As mulheres ficam mais com atividades domésticas e os homens ficam mais com a parte da caça, da pesca, da agricultura, tá bom? Então, uma das coisas que eles mais apontam é essa divisão de tarefas. Sobre a pintura rupestre, para quem não sabe ainda, mas com certeza a maioria vai lembrar um pouquinho porque já estudaram há alguns anos atrás, a pintura rupestre nada mais é do que pinturas, desenhos feitos por pessoas primitivas, tá? Como naquele tempo não existia ainda um lápis, não existia um papel, não tinha caderno, nada disso, então a pintura rupestre era feita da seguinte forma. Eles utilizavam sangue de animais que eles matavam para poder se alimentar, né? Utilizavam esse tipo de material, sangue, também pedras, tá? Pedaços de pedras, e através desses materiais, com esses materiais, eles ou lascavam as cavernas, né? Metia com força o pedaço de pedra nas cavernas, ou utilizava o sangue com o dedo e faziam esses desenhos, tá? Essas pinturas rupestres. A atividade de casa de vocês consiste em exatamente fazer um desenho rupestre, tá? No roteiro de aula você vai ver lá bem direitinho o material que precisa, somente uma folha ofício e tintas, de preferência marrom, vermelho, preto, porque são cores que se aproximam com as cores das pinturas rupestres originais. Então eu peço que sejam essas cores, por favor. E vocês precisam dar uma olhadinha na página 48 e 49. Dá uma lida, aprofunda esses conhecimentos sobre a dança, sobre a pintura rupestre e faz essas atividades. Dando sequência a esse assunto, na página 50 e 51, também tem duas fotos bem interessantes que é bom vocês olharem também, que continua sendo sobre a dança, tá? E eu quero que vocês respondam agora junto comigo o Trocando Ideias da página 50, tá bom? Então, eu vou fazer as perguntas, e enquanto eu for fazendo a pergunta, você pensa e já vai escrevendo automaticamente no seu livro, tá? Então, a primeira pergunta do Trocando Ideias é: o que mais chama sua atenção nessa imagem? Então, dá uma olhadinha na foto, que é de um espetáculo, tá? Que se chama Chapiri. Dá uma olhadinha e escreve aí, isso é bem pessoal. A segunda pergunta é: como são as vestimentas das pessoas? Também dá mais uma olhada, analisa e escreve aí. Como é que são esses vestimentos? Como é que são as roupas dessas pessoas que estão dançando? Lembrando que, como a gente está falando de cultura indígena e principalmente de uma dança, né, de um segmento da cultura que existe há muitos anos, a gente vai perceber que não é uma roupa comum que a gente usa no nosso dia a dia, com tecidos diferentes, né? Tem uma peculiaridade. Então, observa direitinho e descobre aí e responde, tá bom? A terceira pergunta é: que movimentos os dançarinos estão fazendo? Você também dá outra olhadinha e só especifica que tipo de movimento é esse. Estão saltando, estão pulando, o que é que estão fazendo? Estão parados? E a última pergunta é: além dos corpos dos dançarinos, o que mais ocupa o espaço da cena? Dá uma olhada e vê, além dos dançarinos, além dessas pessoas, quais são os elementos que tá aí, que fez parte dessa foto? Tem alguma coisa no chão, algum detalhe em cima, dos lados, o que é que tem? Tá? Olha direitinho e escreve. Eu sei que o tempo que eu acabei de dar para vocês responderem não é suficiente, até porque a gente não é um flash, né? A gente não escreve tão ligeiro assim. Mas a partir do momento que o vídeo encerrar, você pode dar continuidade e responder se trocando ideias, tá? Lembrando, não esqueçam de fazer a atividade que tia designou. No roteiro de aula tem bem explicadinho. Ler a página 48 e 49, tentar
aprofundar um pouco mais esse assunto. Qualquer dúvida é só pedir para o pai, para a mãe me procurar nas redes sociais, até porque é por lá que a gente está conversando, eles estão me mandando fotos, vídeos para eu poder acompanhar o desenvolvimento de aprendizagem de vocês. E aí eu esclareço algumas dúvidas e a gente resolve o que tiver para resolver, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Um cheiro grande e se cuidem!